E os treinos do Paysandu seguem com força total nessa pré-temporada. Final de semana sem descanso? Com toda certeza. Treinos de domingo a domingo até a estreia do Paysandu no próximo dia 12 de janeiro. E teve atleta que ainda não se apresentou e pode ser responsabilizado na justiça por conta disso. Tô falando do zagueiro Lucas Maia. Até agora ainda não se apresentou ao Paysandu e tudo indica que ele realmente não deve permanecer no Papão da Curuzu. Tem clube da Série A de olho no atacante Nicolas? Parece que sim. Mas a conversa não andou muito pra frente não, ou seja, Nicolas permanece no Paysandu. Tem também a volta de um remanescente, o Marlon está negociando a volta para o Paysandu. Há um pedido do técnico Márcio Fernandes, o Marlon, que já conhece muito bem como é jogar em Belém do Pará. E a gente vai falar a respeito, claro, de outros desejos do presidente Roger Aguilera. E tem também um atleta que jogou a Série A do Brasileiro e que pode estar pintando no papão. A gente vai falar tudo isso agora pra você. Mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é muito importante pra gente, para que a gente continue fazendo esse trabalho independente de trazer informação, de levar informação para você que tá aí do outro lado. Muito obrigado pelo teu carinho e pela tua audiência. Vamos lá, gente, bora falar primeiro a respeito da situação do Lucas Maia. O Lucas Maia, como vocês já sabem, ele apresentou, né, ele fez ele apresentou um processo no Paysandu contra na justiça, alegando ali pagamentos de salários atrasados, FGTS, direitos de imagem que estavam atrasados. Tentou uma manobra ali, inclusive, de maneira emergencial, só que o cadastro desse processo foi feito de maneira equivocada pelo seu advogado, e aí acabou que o processo não andou para frente. Só que o processo ainda está ativo. Ele foi arquivado, mas ainda está ativo. E aí, o Paysandu falou, olha, eu quero que você se apresente aqui para treinar na Curuzu junto com os outros atletas. Você ainda é jogador do Paysandu. Só que o Lucas Maia falou que não. Ele não iria comparecer aos treinos e que ele quer sair do Paysandu Esporte Clube. Só que tem um porém. O Lucas Maia renovou o contrato com o Paysandu. Para ele sair, o clube que o deseja tem que pagar a multa para o Paysandu Esporte Clube e a multa não é um valor tão barato assim não. Então, tem todo o imbróglio. O Lucas Maia já manifestou de fato que não quer permanecer no Paysandu e aí o Paysandu juridicamente vai precisar resolver toda essa situação. Uma situação chata, né? Uma situação desgastante para os dois lados, tanto para o lado do clube como também para o lado do atleta. Espero que tudo se resolva da melhor forma possível para que não haja um desgaste ainda maior de ambas as partes. Agora a gente vai falar sobre um outro assunto, Nicolas. O Mirassol estaria de olho no Nicolas, a informação ela foi passada pelo Dinho Menezes da Rádio Clube do Pará. O Nicolas estaria interessando aí ao Mirassol e de fato houve um contato do Mirassol para saber como é que está a situação do atacante, mas o próprio atacante, o Paysandu, já declarou que não, Nicolas não sai do Paysandu. E é por um motivo muito óbvio, né? Por mais que o Nicolas não tivesse um ano muito positivo, o menino não teve, melhor dizendo, em 2024, ele tem a expectativa de fazer um bom ano em 2025. E qualidade a gente sabe que ele tem. Infelizmente ele passou por uma fase ruim, infelizmente ele passou por uma fase muito abaixo daquilo que ele poderia render, mas ano que vem, ou melhor, este ano que já estamos de 2025, ele pode fazer diferente. E aí, moralmente falando, pro Nicolas é interessante permanecer no Paysandu e continuar a sua história aqui dentro do clube bicolor. Então ele não sai do Paysandu Esporte Clube. O Mirassol procurou saber a situação dele, mas o clube já falou que não, que ele não sai do Paysandu Esporte Clube. Lembrando que o Nicolas é o único atacante de referência de área que o Paysandu tem no momento. O Paysandu conta com mais 4 atacantes, mas são atacantes de beirada. São os atacantes de ponta. Aquele atacante de referência de área, somente o Nicolas. Então, para o Paysandu seria um prejuízo muito grande perder o seu atacante de referência de área. Mas isso daí não se passaram apenas de conversas e isso não foi para frente. Então, o Nicolas permanece no Paysandu. Agora, vamos falar de um outro atleta que pode permanecer, ou melhor, que pode voltar ao Paysandu. Estou falando do Marlon. Marlon está bem próximo de retornar ao Paysandu Esporte Clube.
A informação foi confirmada pelo Bruno Amâncio e, de fato, a situação ela procede. O Marlon, que jogou no Paysandu até 2021, 2022, depois ele saiu, foi vendido para o futebol português, uma transação que rendeu um lucro muito interessante, foi a maior venda da história do futebol paraense na época. E agora ele está livre aí no mercado, né? Ele estava lá no Gil Vicente, ele acabou indo para o Guarani emprestado, não rendeu o que era para se render, e aí o Paysandu enxergou a oportunidade de contar novamente com o atacante. Marlon, ele já sabe como é a situação aqui no Paysandu. Esse é um lado que facilita bastante. Me lembra muito a situação do Márcio Fernandes quando ele veio ao Paysandu, que todo mundo bateu em cima, e eu fui um dos poucos a falar, olha, o Márcio Fernandes já sabe como é o clube, ele já entende como é o terreno, ele já sabe como é a parada. Então isso facilita muito para um clube que está tendo que fazer a sua pré-temporada e às vezes até trocar o pneu do ônibus andando. É interessante sim essa contratação. Não vejo com maus olhos essa vinda do Marlon para o Paysandu. Ele tem inclusive essa oportunidade de retornar e reencontrar o seu bom futebol com a camisa bicolor. O anúncio, inclusive, espera-se que nos próximos dias seja feito. Então vamos aguardar, porque o Marlon pode estar retornando sim ao Paysandu Esporte Clube. Está bem próximo de retornar. Lembrando que, segundo a informação do Bruno Amâncio, né, o Marlon teve 90 partidas com a camisa do Paysandu e 25 gols. Além, claro, de ter sido a maior venda da história do Paysandu, a maior venda da história do futebol do Pará. Vamos aguardar e acompanhar atentamente os passos dessa novidade. E para encerrar, você que assistiu ao vídeo do pronunciamento do Roger Aguilera nas redes sociais, que clicou no link e veio para cá, é o seguinte: Rossi, ele mesmo, que estava no Vasco, pode estar bem próximo de ser anunciado pelo Paysandu Esporte Clube. Era um desejo antigo do presidente Roger Aguilera. Inclusive, a gente pode até colocar um trecho de uma entrevista que fiz com ele lá no CT Raul Aguilera, aonde ele falou sobre a situação do Rossi. Ele até brincou, disse assim, olha, eu já mandei mensagem pra ele, mas ele não tá querendo e tudo mais. Bora colocar o trecho aí pra você entender melhor essa situação. Roger, você falou ainda há pouco sobre cutucar o jogador, sobre dar uma sacudida ali no jogador. Seria no que sentido? Para que ele melhore seu desempenho, por exemplo, ou para que ele possa se disponibilizar de uma melhor forma possível para uma renovação? O que eu quis dizer era em relação a um atleta. Vou dar um exemplo, o Rossi. De vez em quando eu mando uma mensagem para ele, Rossi, tá na hora já de vir para cá. E como ele é um jogador que é aqui do estado, tem ligação, tem muita com o Paysandu, né? Sim. Um jogador bicolor. Então a gente fica mandando, ele tá vendo o jogo do Paysandu, me manda foto, eu fico falando, olha, só falta você aqui. Ele fala, calma. Então, tipo assim, é esse tipo de situação. Sim. Que não, assim como ele, tem outros atletas que estão em outros clubes, a gente fica, através do relacionamento que a gente fez no futebol, a gente fica alimentando, falando, para poder ver se é a hora. Porque o jogador, às vezes, ele tem contrato, mas às vezes, essa semana ele não vem, mas na próxima Sim. é muito dinâmico. Sim. Então tem que estar em cima, tem que estar com o radar ligado aí, para que a gente possa estar vendo aí essas contratações de papão. Então é esse que pode ser o presente? Presente não, a surpresa. O anúncio que pode ser feito no dia 12 de janeiro? Pode, mas pode ser outra situação também. Mas o fato é que as negociações, elas existem, as conversas estão avançadas e a gente pode ter o Rossi. O Rossi, que é um atacante que seria ali para ser um backup do Nicolas, né? Já que o Nicolas é o único atleta da posição. Então o Rossi viria para ser esse segundo atacante de referência de área. Ele também tem experiência ali na parte da ponta, mas ele viria principalmente para ser esse atacante de referência de área também. Então vamos ficar de olho, porque poderemos ter novidades importantes a respeito dessa vinda do atacante Rossi para o Paysandu. Será que essa novela termina? Será que ele consegue vir para o Paysandu? Parece que agora conseguiram convencer ele de vir
para o Papão da Curuzu. A gente vai acompanhar todas essas novidades, claro, e você vai ficar sabendo de tudo aqui no canal RS Live Esportes. Te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sino das notificações e não perca os conteúdos. E, por favor, coloca aqui nos comentários o que você achou dessas novidades, o que você tá achando aí da montagem do elenco do Paysandu para essa temporada de 2025.